E o nosso tema é depressão. Descubra se você tem e o que fazer. Ficar triste dia ou outro, todo mundo fica. Ficar triste um dia ou outro, todo mundo fica. Mas até que ponto essa tristeza é normal? Quando a tristeza pode ser considerada depressão e precisa de tratamento profissional? Uma outra pergunta. Às vezes não dá para saber se uma melancolia insistente é só uma fase ou se evoluiu para um real quadro da doença que é considerado o principal mal da modernidade. Assustador, cada vez mais assustador, de pessoas no mundo todo e que tem desencadeado inclusive o suicídio. Infelizmente. Não é isso? Infelizmente. Então vamos lá. Segundo dados recentes da Organização Mundial de Saúde, 121 milhões de pessoas no mundo sofrem desse drama. 121 milhões de pessoas. Em 2030, acredita a OMS, Organização Mundial de Saúde, que o número de casos ultrapassará os de câncer e algumas doenças infecciosas. Brincadeira? Tristeza versus depressão. Vamos lá. A gente vive falando, estou deprimido, mas estar em depressão é bem diferente de ficar triste com algo que aconteceu na sua vida. Verdade. Correto? Correto. Tristeza está sempre associada a uma causa, enquanto a depressão pode vir do nada ou mesmo ter um gatilho, mas se espalhar por todas as áreas da vida. A tristeza é autolimitada e a depressão pode se sobrepor ao momento de tristeza e levar ao adoecimento. Explica Ana Lúcia Silva, psicóloga do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Clinicamente, os profissionais usam o período de 2 semanas sem momentos de melhora na tristeza para começar a suspeitar da presença da depressão. A pessoa está triste, está aquela guerra, e aquele coração fechado, aquele abatimento na alma, e aí os profissionais em geral esperam até 2 semanas. Se não melhorou a tristeza, se não passou, então eles entendem que tem que tratar de depressão, porque essa tristeza é um caso de depressão. Para ficar de antena ligada, os primeiros sintomas da depressão são bastante variados, mas alguns mais comuns podem ser indícios de que a doença está chegando para ficar. Quais são esses sintomas? Desânimo, irritação constante, alterações no sono e no apetite e falta de libido são alguns dos sintomas. Ok? Se essas coisas andam te incomodando, preste atenção para procurar ajuda o quanto antes. Não deixe que a doença te incapacite e traga danos de difícil reparação na sua vida. Um olhar de fora. Muitas vezes quem sofre de depressão demora para admitir. Isso vem da falsa ideia de que não superar os problemas sozinhos é um sinal de fraqueza. Verdade. Mas assim como uma vitamina que a gente repõe por estar em falta no organismo, a depressão precisa de apoio, seja emocional, ou com terapia, ou seja medicamentoso. Não é isso? O humor tem bases neuroquímicas e o remédio pode ajudar a voltar ao estado natural, diz a psicóloga. Por conta dessa resistência em procurar ajuda, o apoio das pessoas próximas é fundamental na hora de detectar a doença. Isso é, quem convive com a pessoa, os familiares, as pessoas que estão perto, elas notam que a pessoa mudou. Lógico. Eu vou usar uma expressão bem mineira. Nota que a pessoa está amuada. Você conhece essa expressão? Conheço, na minha cidade. Está amuada.
não é? Perdeu a alegria, perdeu o brilho nos olhos, o olhar está caído, os ombros estão caídos, viu? Então, algumas pistas de que alguém está sofrendo de depressão são a perda de interesse em coisas que habitualmente ela curtia, que ela gostava. Lógico. Certo? Opiniões de desesperança em relação ao futuro. A pessoa passa a ter uma opinião muito ruim, sombria, de caos, de derrota, ela sem esperança em relação ao futuro. Ok? E irritabilidade desproporcional. E que também é acompanhado por lágrimas. Qualquer coisinha a pessoa começa a chorar. Verdade. Não é? Isso é qualquer coisinha pra gente, mas pra pessoa tá sofrendo. não é isso? Lembre-se que a depressão não tem idade, não tem classe social, nem gênero. Qualquer pessoa em qualquer fase da vida pode desenvolver a doença aos poucos ou de uma hora para a outra. Olha aí a seriedade da coisa. Quando alguém passa por uma situação realmente grave, como um luto, por uma pessoa que morreu, por um relacionamento longo que acabou, ou uma demissão inesperada, é complicado determinar por quanto tempo é aceitável sofrer sem achar que está doente. Infelizmente. Ok? Isso é uma linha muito tênue para entender isso, para saber fazer essa diferença. Teve um luto na família. A pessoa fica É triste. natural a pessoa ficar triste, ficar sofrendo? É natural. É natural. Mas até onde essa dor, esse sofrimento não se transformou numa depressão? Essa é a situação. É isso que precisa estar atento. Consideramos o período de luto de até 2 anos, mas não persistente por todo dia. Isso tem dia que a pessoa está bem, tem dia que a pessoa está abatida, não é? Tem dia que uma pessoa que está enfrentando um luto, por exemplo, um filho que morreu, um cônjuge que morreu. Então é importante analisar se existem períodos de melhora ou se a tristeza é ininterrupta. Se for o tempo todo, mesmo que tenha motivo, vale a pena buscar ajuda. Eu quero tratar um pouquinho também aqui de algo que eu considero muito forte, é a chamada psicologia positiva. É um outro ramo da psicologia que vem fazendo muito sucesso, que vem obtendo um crescimento grande, inúmeros profissionais aderindo, e nesse campo entram também os coaches, dos quais eu sou um deles. Há uma visão de que uma atitude positiva é possível oferecer uma ajuda rápida, importante, determinante para a vida da pessoa. Então eu falo de depressão, neurotransmissores e psicologia positiva. A sociedade moderna, o estresse causado pela falta de tempo, uma vida muito corrida, são alguns dos sinalizadores das possíveis causas da manifestação da depressão. Isso é, a pessoa trabalha em não sei quantos empregos, uma rotina muito forte de trabalho, trabalhando 10, 12, tem gente trabalhando até 14 horas por dia, não é? Num trânsito agitado, uma cidade agitada. Isso é claro que essa pessoa não vai aguentar esse ritmo de trabalho. Verdade. Ninguém aguenta. Deus nos fez e deu um dia na semana para descansar. Então, há necessidade de parar. Não é só trabalhar. Às vezes a pessoa enfrenta estresse no trabalho. Trabalho pesado, estressante. Vem para casa, guerra em casa. Às vezes é um relacionamento abusivo,
com o cônjuge, não é? Uma pessoa, vou usar essa expressão, uma pessoa grossa, trata mal. Então, a pessoa que é vítima, nesse contexto que a gente coloca aqui, da depressão, isso é, ela está enfrentando tudo isso que pode, claro, desencadear numa depressão. Verdade. Não é? Trabalho pesado no sentido de tensão, não é? É mais do que esforço físico, estou falando de esforço mental, não é? Uma vida agitada, crianças ou filhos adolescentes, menino em escola, marido para cuidar, ou o contrário, a esposa para ser cuidada e tal, filhos para serem cuidados. Isso é tudo muito intenso, muito forte, muito estressante. É escola, às vezes a própria pessoa ainda está estudando, está fazendo novos cursos e tal, então não aguenta. Chega que a mente não aguenta. Simplesmente isso. Chega uma hora que a mente dá um estralo. Simplesmente isso. Tem um remédio muito, muito poderoso. Sabe o que é? É parar, respirar fundo, sossegar a alma. Isso é um remédio para pessoas agitadas. Verdade. Não é? Que vivem uma vida tumultuada, uma vida corrida. Hoje mesmo pela manhã, eu fui ao sítio, que é um local que nós temos de oração. Inclusive levei umas bananas, porque lá tem uns macaquinhos. Verdade. Tal do sagui, fala sagui? Sagui. E pássaros cantando. E os macaquinhos descendo para comer a fruta, a banana que eu levei. E ali eu sentei para orar. E dizendo, Deus, muito obrigado por ter esse lugar aqui, que me isola do mundo, de toda agitação, de toda bagunça, que eu não tenho celular, não pego o celular, lá embaixo não pega o celular, não é? Sem agitação, sem barulho. Você sabia que Deus tem um propósito de se relacionar conosco? Quando ele fez Adão e Eva, todos os dias à tardezinha ele descia. A Bíblia fala da viração do dia. Verdade. Ele descia, ele ia ao Éden para conversar, para bater papo, para um tempo de intimidade, de comunhão com Adão e Eva. Perderam isso a partir do pecado. Ficaram privados então da presença de Deus, e Deus tem que lançar um outro plano, que era o resgate do homem na cruz do Calvário através da morte de Jesus. Então, todos nós precisamos desse tempo de comunhão com Deus, porque nós somos feitos por Deus. Então nós temos necessidade dele, da presença dele, da comunhão com ele, da intimidade com ele. Tem coisas na nossa vida que só Deus entende. É ele quem nos fez. Verdade. Então, você precisa disso, eu preciso disso. E principalmente eu, que sou uma pessoa mais agitada, como eu preciso disso? Separar, desligar de toda zoada, de toda agitação, sossegar o coração. Só que isso é algo para todos os dias. A gente tem que fazer isso todos os dias. Além de ter um dia na semana de descanso absoluto, separado para você e Deus. Então, são coisas importantes, imprescindíveis para vencer esse mundo tão conturbado, tão agitado, dias tão difíceis.